Olá, pessoal. Vamos para a resolução da nossa 11ª lista dirigida. Se você não tem essa lista ainda, é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você entrar. É gratuito e tem muito conteúdo bacana lá para você baixar. Dá uma olhada. O dono de uma loja pediu a um funcionário que aumentasse o preço de todas as mercadorias da loja em 20%. Mas por um erro de cálculo, o funcionário aumentou todos os preços em 120%. Ao perceber o engano do funcionário, o proprietário, tentando corrigir o erro, ordenou que o funcionário aplicasse um desconto de 40% sobre os preços aumentados. Após ver seu funcionário aplicar o desconto, o lojista percebeu que seu desejo inicial não foi atendido, pois os preços agora ficaram. Então, eu quero saber o que aconteceu com os preços aqui. Primeira dúvida que vai surgir. Ju, mas eu não sei qual que é o preço original. Não faz diferença, tá, gente? Tem gente que vai falar assim, Ju, eu posso supor um valor? Você pode supor um valor se você quiser, mas não tem necessidade de você fazer isso. Mas se quiser supor um valor, suponha aí que o produto custava, sei lá, R$ 100 e tenta descobrir o que aconteceu. Eu vou falar que o preço original aqui era X. Aí o que aconteceu? Esse funcionário, ele deu um aumento de 120%. Entende? Ele mais do que dobrou o preço do produto. Como é que a gente dá um aumento de 120%? Para dar um aumento de 120%, a gente multiplica por 2,2. Aí muita gente pergunta, Ju, por que multiplicar por 2,2? Entende? O produto, eu posso pensar que ele custava 100%. Eu vou dar um aumento de 120%. O que significa isso? Significa que o meu produto vai passar a custar 220% do que ele custava antes. E o que seria 220%, gente? 220% é a mesma coisa que 2,2. Então, se você quiser aumentar alguma coisa em 120%, você deve multiplicar por 2,2. Então, o funcionário foi lá e multiplicou o preço por 2,2. Beleza. Só que na hora que o dono da loja foi verificar, ele percebeu que o preço estava muito alto. Não era para ter multiplicado por 2,2, era para ter multiplicado por 1,2. Por que 1,2? Quando você quer aumentar alguma coisa em 20%, você multiplica por 1,2. Aí, sem saber o que fazer para voltar para o preço original, o que o dono falou para o funcionário? Ele falou assim, ó, para a gente tentar corrigir esse problema, vamos dar um desconto de 40%. Agora, tenta entender o que significa dar um desconto de 40%. A gente vai obter aqui um preço com desconto. Em relação a esse, obviamente, né? Como é que seria esse preço com desconto? Como é que a gente dá um desconto de 40%? Se você quiser dar um desconto de 40%, você multiplica por 0,6. Por que 0,6? Entende? O que era 100%, eu vou tirar 40%. 100% menos 40% sobra 60%. E 60% é 0,6. Então, tenta entender. Se você quer dar um desconto de 40%, você tem que pegar o preço e multiplicar por 0,6. Então, ficaria 2,2x vezes 0,6. A gente vai ter que fazer essa conta agora. Fazer ela aqui num cantinho, ó. 2,2 vezes 0,6. 6 vezes 2 é 12, vai 1. 6 vezes 2 dá 12, com 1, 13. O zero, gente, não precisa colocar aqui, né? Aqui tem duas casas decimais. Então, aqui também vai ter que ter duas casas decimais. O que vai ser o preço com desconto? O preço com desconto vai ser 1,32x. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa interpretar esse resultado. Veja se você consegue entender. O preço original era x. Esse preço aqui é 1,32x. É muito importante que você consiga olhar para esse resultado e só de olhar para ele, saber se aumentou
ou se diminuiu e em que porcentagem que isso aconteceu. Aqui, gente, de 1x para 1,32x, teve um aumento de 32%. Repara, o que o lojista queria não aconteceu. Ele queria aumentar o preço em 20%. Ele acabou, depois dessa bagunça toda, aumentando o preço em 32%. Então, resposta correta, letra B. Segunda questão. Guilherme e Leonardo são irmãos e decidiram fazer investimentos ao mesmo tempo. Guilherme resolveu ser mais ousado e investiu 30% a mais que seu irmão. Passado o tempo, no dia de resgatar os valores, verificou-se que o investimento de Guilherme havia rendido 80%, enquanto o investimento de Leonardo valorizou 60%. No dia do resgate, o valor total resgatado por Guilherme é maior que o resgatado por Leonardo em... Então, eu quero saber quanto, como é que ficou aí o investimento do Guilherme e do Leonardo. Como é que a gente vai fazer isso? Entende? Eu não sei quanto que o Guilherme investiu, nem sei quanto que o Leonardo investiu. A gente vai ter que dar um nome. Como o valor investido pelo Guilherme é 30% maior do que o investido pelo Leonardo, eu vou falar que o Leonardo investiu X. Porque falando que o Leonardo investiu X, o do Guilherme tem que ser 30% maior. Então, o Guilherme investiu 1,3x. Ah, Ju, por que 1,3x? Porque é 30% maior. Beleza. Mas e aí? E aí o que aconteceu aqui foi que o investimento do Guilherme aumentou 80%, enquanto que o do Leonardo aumentou 60%. Então a gente vai ter que pensar nessas ideias. Como assim? Como é que a gente aumenta alguma coisa em 80%? Lembra, se você quiser aumentar alguma coisa em 80%, você multiplica por 1,8. Ju, por que 1,8? Porque o que era 100% vai aumentar 80%, vai virar 180%. E 180% é 1,8. Então, esse investimento aqui, ele vai ser multiplicado por 1,8. E aí a gente vai descobrir quanto que o Guilherme resgatou. Dá uma olhada. Vou ter que fazer 1,3 vezes 1,8. Vamos lá. 8 vezes 3 dá 24, vão 2. 8 vezes 1 dá 8, com 2, 10. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. Aqui vai ser 4, 3 e 2. Dá uma olhada. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, quanto que o Guilherme resgatou? Ele resgatou 2,34x. Beleza. Agora a gente vai ter que pensar no Leonardo. Como é que foi a situação do Leonardo? O Leonardo ele investiu X e o investimento dele valorizou 60%. Como é que a gente aumenta alguma coisa em 60%? Para a gente aumentar alguma coisa em 60%, a gente multiplica por 1,6. E aí vai ficar x vezes 1,6. Ou seja, o Leonardo vai resgatar 1,60x. Ou simplesmente 1,6x. Beleza. Agora vamos tentar entender. O Guilherme resgatou 2,34. O Leonardo resgatou 1,6x. Entende? Se a gente fosse pensar aqui no valor, o Guilherme ele resgatou 0,74x a mais que o Leonardo. Beleza, mas eu quero saber em termos de porcentagem. Eu quero pensar em termos de porcentagem. Entende? Nós vamos pegar o Leonardo como sendo a nossa referência. Como assim? Imagina, o Leonardo resgatou 1,6x. Vamos imaginar que isso aqui é 100% do que o Leonardo resgatou. O Guilherme resgatou 0,74x a mais. Então, isso aqui foi o que ele pegou a mais do que o irmão. Vou chamar de Y. Agora a gente vem aqui e resolve essa regra de 3. Tem gente que vai preferir fazer a divisão. Na prática, é só dividir esse valor por esse. Por quê? Porque eu quero descobrir o que é que esse valor
representa em relação a esse. Quem não se sentir confortável para fazer isso, faz a regra de 3. Olha o que vai virar. 1,6y vai ser igual a 74%. O que vai ser o y? Vai ser 74% dividido por 1,6. Vamos ter que fazer essa conta. 74 dividido por 1,6. Sem calculadora, hein, galera? Dá uma olhada. Coloca uma vírgula, põe um zero, corta a vírgula. Eu estou dividindo por 16. 74 dividido por 16 vai dar 4. 4 vezes 16 vai dar 64. Vai sobrar 10. Não dá para dividir 10 por 16. Desce o zero. 100 dividido por 16 vai dar o quê, hein? 6, né? Aqui vai ficar 96. Vai sobrar 4. Não dá para dividir 4 por 16. Coloca um zero e põe uma vírgula. 40 por 16 vai dar 2. 2 vezes 16 vai dar 32. Vai sobrar 8. Desce o zero. 80 por 16 vai dar 5 e não sobra nada. Então, quanto que o Guilherme levou a mais que seu irmão? 46,25%. Então, resposta correta, letra B. Vamos lá, pessoal. Terceira e última questão aí da nossa lista dirigida. Numa região plana do país, há 3 vilarejos representados na figura a seguir pelos pontos A, B e C. Depois de muito esforço por parte dos moradores, foi construído um posto de saúde representado pelo ponto P, que atenderá aos 3 vilarejos. 2 estradas retilíneas serão construídas ligando os pontos A e C aos pontos N e M, que são pontos médios de BC e AB, respectivamente. Sabe-se que a distância do vilarejo A ao posto é de 12 quilômetros e que a distância do vilarejo C ao ponto M é de 21 quilômetros. Se os operários gastaram 54 dias para construir a estrada AN, esses mesmos operários, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, gastarão X dias a mais para construir o trecho PM em relação ao tempo gasto para construir o trecho PN. O valor de X é. Então, vamos tentar entender, gente. Olha, aqui a gente tem 3 vilarejos e eles estão numa região plana do país. O que acontece? Nesse ponto P vai ser construído um posto de saúde. E aí, para poder facilitar o deslocamento, eles vão construir uma estrada que vai do ponto A até o ponto médio do lado BC e vão construir uma estrada que vai do ponto C até o ponto M do lado AB. Beleza. Esse posto ele vai ser construído exatamente nesse ponto que está aqui. Agora, o que você teria que lembrar para resolver essa questão? M é ponto médio de AB e N é ponto médio de BC. Então, esse pedaço é do mesmo tamanho que esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. O que isso significa na prática? Significa que AN é uma mediana. Por que mediana? Porque é o segmento que sai do vértice vai até o ponto médio do lado oposto. CM também é mediana. Por quê? Porque é o segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Tá, mas por que isso é importante? Isso é importante para você saber que o ponto P é o baricentro do nosso triângulo. O que é baricentro? Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Tá, mas qual que é a necessidade de você saber isso? É importante que você saiba isso porque ao passar pelo baricentro, a mediana fica dividida em 2 partes. Tem esse pedaço aqui, ó, que é o pedaço da mediana que contém o vértice, e tem a parte da mediana que não contém o vértice. O que acontece aqui é que a parte da mediana que contém o vértice é o dobro da parte que não contém. Então, se eu vier aqui e chamar esse pedacinho de x, esse pedaço aqui vai ter que ser 2x. Uma coisa semelhante vai acontecer com a outra mediana. Ó. Essa aqui
é a parte da mediana que contém o vértice. A parte da mediana que contém o vértice tem o dobro da medida da parte que não contém. Então, se eu chamar esse pedaço aqui de y, esse aqui vai ser 2y. Tá, mas o que ele conta? Ele conta que a gente gastou 54 dias para construir a estrada AN. E aí eu quero saber quanto tempo a mais os operários gastarão para construir o trecho PM dessa estrada, ó, do que o tempo gasto para construir o trecho PN. Como é que nós vamos fazer isso? A gente vai ter que tentar descobrir os valores aqui. Ele me deu recursos para isso. Ele contou que a distância de A até P é de 12. Então, essa distância aqui, ó, vai ser 12. Pensa aí, gente. Se aqui é 12, aqui vai ser metade. Então, o trecho PN tem 6 quilômetros. A outra informação importante que ele me deu foi que a distância de C até M é de 21 quilômetros. Tenta entender a lógica aqui, ó. De C até M vale 21. Então, o que é o CM? É 2y mais y. 2y mais y vai ser igual a 21. 3y vai ser igual a 21. O que vai ser o y? 7. Então, esse trecho PM, ele tem 7 quilômetros. Tá, mas o que a gente vai ter que fazer? Repara, ele contou que para construir a estrada AN, dá uma olhada, a estrada AN, ela tem 18 quilômetros. Ju, por que 18 quilômetros? 12 mais 6. Então, entende? Para construir 18 quilômetros de estrada, foram necessários 54 dias. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que descobrir quanto tempo foi gasto para construir esse trecho e quanto tempo foi gasto para construir esse trecho. Uma maneira de você fazer isso é, por exemplo, pensando em regra de 3. Aqui, ó, esse de 6, você até consegue fazer sempre que você pensa. Foram 54 dias para construir a estrada toda. Esse pedaço é 1/3 da estrada toda. Então, a gente vai gastar 1/3 do tempo. Mas se você não quiser, se você ficar em dúvida, você faz uma regra de 3. Você vai pensar aqui, ó, o tempo e a quilometragem. Dá uma olhada. Foram 54 dias para construir 18 quilômetros. A pergunta é, quanto tempo eu gasto, vou chamar de X não, vou chamar aqui de T. Quanto tempo eu gasto para construir 6 quilômetros? Como eu falei, quem tem mais facilidade vai fazer isso aqui direto. Na prática, é só você multiplicar cruzado, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Diminuir o tamanho da estrada vai diminuir o tempo. Dá uma olhada. Aqui por 6 dá 1, aqui por 6 dá 3. Multiplica cruzado. 3t vai ser igual a 54. O que vai ser o t? Vai ser 54 dividido por 3. 54 dividido por 3 vai dar 18 dias. Agora eu vou ter que descobrir qual o tempo que foi gasto para construir esse trecho aqui, ó. Então, observa. Agora, gente, eu vou fazer uma outra regra de 3. Dá uma olhada. Como é que a gente vai pensar nisso? Mesma ideia. Tempo e quilometragem. Em 54 dias, foram construídos 18 quilômetros. 7 quilômetros em X, 7 quilômetros em D dias. Agora, você vem cá e multiplica cruzado. Vai ficar 18D, vai ser igual a 7 vezes 54. Uma dica, não faz a conta, passa o 18 dividindo. Por quê? Ó? Porque vai dar para simplificar. Aqui por 18 vai dar 1. Aqui por 18 vai dar 3. Quantos dias serão gastos? 7 vezes 3, 21. Então, aqui a gente vai gastar 21 dias. A questão quer saber
quanto tempo a mais a gente gastou nesse trecho do que nesse. Um foi 21, o outro 18. Quantos dias a mais? 3. Resposta certa, letra A. Eu espero que você tenha entendido a resolução. Eu espero mais ainda que você tenha tentado resolver essas questões e que você esteja se preparando aí de forma efetiva para esse Enem. Então, se você não está inscrito na nossa lista ainda aí do Telegram, entra para o grupo, porque além dessa 11ª lista, você vai poder baixar as 10 primeiras. Um abraço.